Acabo de descobrir por uma colega de trabalho que meu marido me filmou às escondidas enquanto fazíamos amor e postou os vídeos na internet. E depois de confrontá-lo, tô descobrindo que ele escondia segredos ainda mais sombrios. Sexta passada, passei a noite com Renata, 24 anos, uma amiga jovem do trabalho. Ela queria conversar sobre algo pessoal comigo. Nem desconfiei de nada, porque temos uma amizade bem próxima fora do trabalho também. Assim que cheguei no AP dela, dava para cortar o clima com uma faca. Ela disse que precisava me contar uma coisa séria, mas que não sabia como começar. Falei para ela arrancar o curativo de uma vez e mandar a real. Aí ela contou que encontrou 2 vídeos de uma mulher que ela achava ser eu num site adulto. Na hora eu disse que isso não era possível, mas ela estava convencida. E pior, ela estava certa. Eu nunca me filmei pelada ou fazendo amor com meu marido, mas lá estava eu, em 2 vídeos. Um de 7 minutos e outro de 4, ambos gravados no nosso antigo quarto. Revendo cada segundo, começou a cair a ficha. Isso foi coisa do meu marido. Mas empurrei esse pensamento para bem fundo, porque queria acreditar que tinha alguma explicação lógica. Saí da casa da Renata com a cabeça em colapso total. Nem escutava mais o que ela falava. Mas depois ela mandou mensagem dizendo que já tinha entrado em contato com o site para tirar os vídeos do ar e que ia me ajudar com tudo isso. Disse também que estava vasculhando a internet para ver se achava mais vídeos por aí. Cheguei em casa e praticamente revirei tudo procurando provas. E encontrei. Meu marido estava usando câmeras espiãs escondidas para me gravar nos meus momentos mais íntimos. Passei horas vomitando, chorando, me debulhando de dor e rezando para Deus que tudo fosse um pesadelo. Sou uma mulher muçulmana, religiosa, uso véu integral por escolha e nunca estive com outro homem além do meu marido. E ele, esse tempo todo, compartilhando minha intimidade com o mundo. Não sei nem o que pensar, nem o que fazer. Não consigo nem olhar na cara dele. Tranquei a porta do nosso quarto e tô fingindo que tô doente. Só fico pesquisando como outras pessoas conseguiram remover esse tipo de coisa. E parece que, uma vez na internet, é pra sempre. Mesmo que eu tire desse site específico, já chorei tanto. Ele só pode ser algo demoníaco. Agora mesmo tá falando em pedir meus pratos favoritos pra ver se eu animo a comer? Já que não tô conseguindo me alimentar direito. Tô tão ferida que não dá pra explicar. Não sei como contar isso pra minha família ou como pedir ajuda. A vergonha, a raiva, a dor, tão me paralisando. Respostas rápidas pra algumas perguntas. Meu marido. Agora futuro ex-marido. E eu seguimos a mesma religião. Etnia e nacionalidade. Na minha cultura não existe esse negócio de crimes de honra. Então não tenho medo da minha família me machucar ou não me apoiar. Minha família vai me apoiar no divórcio. Na verdade, vão exigir isso. As leis aqui no México são laicas, mas em certas situações permitem que comunidades religiosas tenham seus próprios tribunais, desde que não infrinjam leis civis ou direitos individuais. Sim, pretendo levar isso tanto para a justiça comum quanto religiosa. Quero que ele seja punido. Uso véu por vontade própria. A maioria das mulheres do meu país não usa. Uso niqab, ou seja, a única parte visível de mim em público são os olhos. Em espaços femininos ou com minha família, não uso. Renata e eu seguimos religiões diferentes. Não nos vestimos parecido, mas somos amigas. Surpresa, né? Agora o desfecho, ou pelo menos o começo dele. Fiz o que disse que faria. Saí de casa. Ele foi trabalhar, os caminhoneiros chegaram, empacotamos tudo e partimos. Chorei tanto que até os carregadores ficaram preocupados comigo, mas não dava para parar. Cheguei na casa dos meus pais, sentei com eles e com meus irmãos e contei tudo. Meus pais, tão perdidos, são idosos, frágeis, não entendem muito bem o que é internet. Só ficam dizendo, tudo bem, vamos falar com as pessoas certas e vai sumir. Mas meus irmãos entenderam. Eles estão revoltados, tristes, de coração partido por mim. Eles e meus cunhados me levaram de volta em casa. Esperamos ele chegar e tivemos uma conversa com ele. Primeiro ele negou, mas meus irmãos foram firmes. E aí ele começou a falar a verdade. Disse que fez isso porque estava deprimido, que era viciado em pornografia, viciado em sexo, e que achava que ninguém ia ver. Falou que postou só alguns vídeos. Quando perguntamos quantos, ele disse entre 5 e 8. Fizemos ele apagar tudo, mas quem sabe quantas vezes esses vídeos já foram baixados ou compartilhados. Nesse momento também descobri que ele tinha um celular secreto.
e que me traía com mulheres aleatórias e garotas de programa. E eu achando que ele estava se matando de trabalhar. Mas não. Ele estava por aí se desgraçando e traindo o nosso casamento. Em um momento, ele conseguiu convencer a gente de que precisava ir ao banheiro, e de lá deu um jeito de ligar para a mãe dele. Dona Luísa apareceu lá em casa com o irmão dele e uns primos. Rolou uma confusão, porque eles chegaram revoltados com o que estava acontecendo com o menino da família. Depois que a gritaria passou, conseguimos explicar tudo o que ele tinha feito. A mãe dele desmaiou. Dona Luísa já é idosa e tem a saúde meio frágil. Chamamos uma ambulância. Mas minha vizinha, que escutou o tumulto, já tinha ligado para a polícia. E eu acabei sendo presa antes mesmo da ambulância levar minha sogra. Passei a noite presa. E nem foi por ter tido uma conversinha educada com ele, viu? Fui presa por ter dado um tapa na cara dele. Ele se recusou a prestar queixa. Então, fui liberada na manhã seguinte e voltei para casa dos meus pais. Chorei mais ainda, porque eles também não paravam de chorar. Alguns dias depois, falei com os advogados que minha irmã tinha contactado, especialistas em casos de divulgação de material íntimo sem consentimento. Eles estão cuidando do caso com a polícia. Porque sim, eu prestei queixa. E também estão agindo contra os sites onde os vídeos foram postados. Já comecei o processo de divórcio. Fui à clínica, fiz exames e felizmente até agora não peguei nada. Mas marquei outro teste só para garantir. Falei com a mãe dele também. Ela me pediu desculpas, mesmo sem ter culpa nenhuma. Disse que entendia meu desejo de ver ele punido, mas me pediu que deixasse isso nas mãos da justiça, que não machucasse ele, nem deixasse ninguém machucar. Ele tá escondido, mas ainda liga e manda mensagem de números aleatórios. Continua mentindo, tentando me manipular. Mas eu tô documentando tudo que ele fala e escreve. Ah, e agora? Todo mundo sabe. Todo mundo mesmo. Até criança. E agora eu me sinto ainda mais humilhada do que no começo. Esse homem destruiu tudo que construí. Arrasou com o pouco de estabilidade e segurança que eu ainda tinha. Tive que pedir demissão de um trabalho que eu amava. Não é fácil conseguir emprego sendo uma mulher com minha aparência aqui. Não dava mais para continuar, porque me tornei um risco para as crianças e para a equipe. Homens pervertidos começaram a me assediar no trabalho. Eu lido com crianças e mães vulneráveis, e algumas começaram a me recusar. Algumas não querem mais que eu cuide de seus filhos porque os maridos não sabem se comportar. Teve pai que ficou me encarando, falando besteira. Um até me ofereceu dinheiro para sair com ele. Tô sendo cantada na rua como nunca antes. Me olham fixo. Um homem me seguiu quando saí do dentista e me apalpou no meio da rua. Outros ligam pro meu celular, pra minha casa, pra minha família, pro meu trabalho, só pra me xingar. Isso porque meu marido postou meu endereço e todas as minhas informações online. E-mail pessoal e profissional, número de telefone, local de trabalho, tudo. Parece que os olhos e julgamentos do mundo inteiro estão sobre mim. Sim, a maioria das pessoas tem sido solidária, carinhosa e tá do meu lado. Muita gente me procurou. Colegas antigos, ex-chefes, vizinhos, pessoas da minha comunidade religiosa, amigos, família dele e até desconhecidos expressaram apoio e carinho. Mas os malucos e tarados que acreditam nele, ou são como ele, são mais barulhentos, mais ousados e muito mais visíveis. Aí, os advogados e investigadores descobriram mais uma coisa. Ele estava me drogando para fazer essas coisas enquanto eu dormia. Eu sofro de enxaqueca e insônia, e tomo remédio para isso. Ele viu nisso uma chance para me drogar com os próprios remédios. E o pior, ele estava se gabando disso em um fórum cheio de tarados como ele. Eles achavam ele um gênio por usar meus remédios contra mim e incentivavam ele a fazer ainda mais coisas. Meu futuro ex-marido agora também anda espalhando mentiras, dizendo que eu sabia das câmeras e que eu mesma pressionei ele a postar os vídeos. E claro, tem gente que acredita. E aí, ele mudou de ideia e resolveu sim prestar queixa contra mim. Fui ao tribunal, mas graças a Deus, o juiz e os promotores foram compreensivos comigo. Eu nunca pensei que meu corpo, minha intimidade, minha alma seriam reduzidos a cliques e visualizações. Nunca pensei que meu próprio marido, o homem com quem rezei lado a lado, com quem dividi o pão e o travesseiro, fosse me usar como mercadoria para satisfazer um fetiche sujo e doentio de completos desconhecidos. Depois de tudo o que aconteceu, depois da prisão, da vergonha, do caos, eu sumi, me isolei, desapareci até mesmo de mim.
Nos primeiros dias na casa dos meus pais, em Campinas, eu não conseguia sair do quarto. Fingia que dormia, mas eu estava acordada, de olhos abertos, no escuro. A cabeça girando, a garganta seca, o estômago vazio. Chorava até dormir. Acordava com gosto de sangue na boca, de tanto morder o próprio lábio tentando conter os gritos. Meu pai, um homem simples e sereno, entrava no quarto às vezes e só sentava na beira da cama. Não falava nada. Só passava a mão nas minhas costas como se eu ainda fosse uma menininha com medo de dormir sozinha. Aquilo me destruía mais do que tudo. Eu era a filha que ele criou com tanto zelo. A filha que nunca tinha dado um ai fora do lugar. Agora eu estava ali, um vulto, uma sombra. Renata foi quem segurou tudo por mim. Cuidou de burocracia, falou com advogados, conseguiu apoio psicológico, até falou com a imprensa quando as coisas começaram a vazar. E ela foi além. Limpou meu nome no trabalho, respondeu e-mails, lidou com curiosos. Se tem alguém que eu nunca vou conseguir retribuir nessa vida, é ela. E foi ela também que me trouxe o primeiro impulso de levantar. Você precisa ver isso, ela disse entrando no quarto com o celular na mão. Eu nem me mexi. É sério, é da sua mãe. Na hora meu corpo gelou. Ela tá bem? Tá. É só um vídeo antigo. Achei numa pasta de backup do notebook velho da sua irmã. Parece que ela gravava pra você, pra quando você se casasse. Sentei devagar, coração acelerado. Renata me entregou o celular com cuidado. Era minha mãe. Sentada no quintal da nossa antiga casa, com o lenço claro amarrado na cabeça, o sorriso calmo de sempre. Filha, se você estiver assistindo isso, é porque chegou a um momento difícil. Eu queria que você soubesse que nenhuma dor dura pra sempre. Nem a física, nem a da alma. A gente é de uma linhagem de mulheres fortes. Mulheres que aguentam o mundo nas costas e ainda fazem café pros outros, mas não é sua obrigação aguentar tudo calada. Você não nasceu pra ser mártir. Você nasceu pra viver. Eu te amo. Soltei o celular no colo. Chorei tanto que parecia que minha pele ia se abrir. Era como se ela estivesse ali, do meu lado, segurando minha mão de novo. Naquela noite, abri o armário e peguei o véu. Olhei pra ele como se fosse um símbolo de tudo que me foi tirado, da minha escolha, da minha fé, da minha identidade. Mas em vez de dobrar e guardar, eu vesti. Não pra me esconder, mas porque era meu, porque ninguém mais ia me roubar. Na semana seguinte, comecei terapia com uma psicóloga especialista em vítimas de violência digital. Também fui atrás de um curso online de segurança da informação. Passei dias inteiros estudando. Aprendi sobre rastreio de IP, sobre como entrar em fóruns fechados, sobre como identificar prints adulterados. Descobri até como criar perfis anônimos para coletar provas sem me expor. Foi ali que nasceu a nova versão de mim. Com a ajuda de Renata e de um amigo dela que era analista de TI, montei um dossiê completo dos envolvidos. Gente que repostou os vídeos. Gente que comentava como se eu fosse um pedaço de carne. Gente que ganhava dinheiro com o sofrimento de outras mulheres. E claro, descobri que meu ex-marido, o tal Paulo Henrique, o certinho, não apenas postava os vídeos. Ele vendia. Tinha uma conta falsa onde comercializava o conteúdo como se fosse dele, com assinatura paga e tudo. E pior, não era só comigo. Ele tinha feito isso com outra mulher antes, e talvez com mais de uma. Era como se eu estivesse abrindo uma gaveta de vermes. Cada descoberta era um soco no estômago. Eu não conseguia mais dormir. Então escrevia. Anotava tudo. Cada nome. Cada IP. Cada data. Era uma obsessão que me dava sentido. Até que chegou o dia em que um dos IPs me chamou a atenção. Localização, Brasília, identificado como um servidor público. Após alguns cruzamentos, descobri que era de um delegado, um cara chamado Marcos Alencar. O mesmo que arquivou a denúncia de outra vítima de Paulo Henrique, 4 anos antes. Era hora de agir, mas com calma. Fiz um perfil falso, uma personagem com nome estrangeiro e histórico convincente. Entrei nos fóruns. Me aproximei de alguns perfis influentes. Com o tempo, consegui prints, confirmações, provas de que havia um grupo inteiro protegido por figuras da lei. Comecei a vazar pequenos trechos em páginas feministas grandes, tudo de forma anônima. Cada revelação era uma bomba. Quando a história chegou na imprensa, uma das vítimas, uma jovem chamada Vanessa do interior da Bahia,
Me mandou mensagem. Você salvou minha vida. E eu soube que o jogo tinha virado. Mas justo quando comecei a respirar um pouco, Renata entrou no quarto com os olhos arregalados. A mãe do Paulo teve um AVC. O quê? Foi depois de ver o nome dele em tudo quanto é jornal. A polícia bateu lá hoje de manhã. Ela estava sozinha. Caiu no chão, ficou horas desacordada. E ele? Tá foragido. A polícia foi com mandado de prisão, mas ele sumiu. E tem mais. O advogado dele ligou pro nosso. Ela fez uma pausa. Disse que o Paulo quer fazer um acordo. Olhei pra ela com o coração batendo como um tambor. Ele tá com medo? Tá. Mas não é só isso. Ele tá com mais coisa escondida. Coisa grande. E tá disposto a negociar, em troca do nosso silêncio. Parei. Me levantei devagar, ajeitei o véu no rosto, respirei fundo. Então vamos descobrir o que é. Recebemos a mensagem do advogado dele numa segunda-feira cinzenta. Daquelas que já começam com um gosto ruim na boca. O nome dele era Dr. Alcides, um homem de voz arrastada e falsa gentileza, que falava como se estivesse num comercial de carro usado. Minha cliente gostaria de conversar em caráter privado, ele disse. Eu e Renata estávamos no viva voz, escutando cada palavra com os punhos cerrados. Ele está disposto a entregar informações sensíveis sobre uma rede maior, em troca de um acordo de sigilo. Acordo? Eu respondi fria. Ele destruiu minha vida, postou vídeos meus, me drogou. E quer acordo? Senhora, entenda que ele está acuado, sim, mas com posse de provas que poderiam expor nomes. Importantes, políticos, empresários, gente que você talvez nem imagine que esteja envolvida nisso. Renata quase derrubou o celular. E por que ele simplesmente não entrega isso à polícia? Ela cuspiu, irônica. Porque ele sabe que essas pessoas não perdoam. E honestamente, ele teme mais eles do que a cadeia. A ligação terminou com uma proposta clara. Um encontro em um local seguro, com intermediários de ambos os lados, e a condição de que ele falaria tudo, inclusive onde estava escondido o HD com os vídeos e mensagens de pessoas poderosas envolvidas. Demorei 3 dias para decidir. 3 dias entre pesadelos, conversas com os advogados e idas ao templo para encontrar alguma paz dentro de mim. Até que eu disse, sim. Fizemos o encontro acontecer numa casa afastada em Souzas, distrito tranquilo de Campinas, cercado de mato e longe de olhares. Meu advogado, Renata e 2 investigadores particulares que contratamos foram comigo. O dele mandou um segurança e uma mulher de meia-idade chamada Tânia, que dizia ser consultora de crises. Mas eu sabia, ela era a faxineira dos podres. Ele não apareceu, mas mandou uma maleta, e dentro dela, 2 pendrives criptografados e uma carta. A carta... Bom, a carta me arrancou o chão. Você não sabe a metade da podridão que é esse mundo que você está enfrentando. Eu me arrependo de tudo. Não só pelo que fiz, mas pelo que me tornei tentando ser aceito nesse meio. O que começou como curiosidade, virou vício. O que virou vício, virou monstruosidade. Você era a única coisa limpa que eu tinha. E por isso mesmo, eu precisei sujar você também. Meu estômago embrulhou, mas não parei de ler. Dentro desses pendrives estão nomes, conversas, provas, inclusive de um homem que você conhece. Alguém da sua antiga rede de apoio no trabalho. Alguém que sabia de tudo e mesmo assim te mandou embora. Fechei os olhos. Voltei para casa dos meus pais muda. Coloquei o pendrive no notebook antigo, desconectado da internet, só por segurança. Renata ficou ao meu lado o tempo inteiro. Cada arquivo que a gente abria era uma ferida nova. Conversas com empresários do interior de São Paulo, um vereador da zona leste de Campinas, 2 policiais militares e meu ex-chefe, o mesmo que me chamou na sala para dizer que, infelizmente, a imagem da instituição não combina mais com o seu caso. Ele sabia. E pior, ele fazia parte. Tive vontade de vomitar ali mesmo. Mas não. Era hora de agir. Enviei tudo para a advogada da ONG de proteção digital que havia nos apoiado nos primeiros dias. Em menos de 48 horas, o caso já estava na imprensa. De forma discreta, sem meu nome envolvido, mas com todas as provas. Em paralelo, entrei com um processo contra meu ex-chefe, que ainda ocupava o cargo de coordenador. O processo vazou. Ele foi afastado. E quando tentaram silenciar o escândalo, a ONG foi à imprensa com o restante das provas.
Foi um estouro, manchete em tudo quanto é site. Rede de servidores e empresários usava material íntimo não consensual para chantagem e pornografia clandestina. Ele foi um dos primeiros a cair. Aos poucos, mais nomes foram surgindo. Renata me ajudava a organizar tudo. Ela era como uma irmã agora. Não, mais que isso. Ela era meu braço direito, minha voz quando a minha falhava. Você tem noção do que fez? Ela me disse uma noite, tomando café na varanda comigo. Você tá desmoronando um império de escroto. Eu não quero só desmoronar, Rê. Eu quero queimar, até o chão. Nesse processo, conheci outra mulher, Vanessa. Jovem, nordestina, mãe solo. Ela me mandou uma mensagem que me rasgou por dentro. Eu vi seu vídeo. Fiquei dias sem dormir, mas também me deu força. Eu passei por algo parecido e fiquei calada, até agora. Nos falamos por videochamada. Ela era brava, inteligente, engraçada. E quando contou o que fizeram com ela, o mesmo modus operandi, com outro homem da mesma rede, percebi que eu não era só vítima. Eu era testemunha de um esquema. E talvez, uma das poucas que sobreviveu à exposição pública sem tentar tirar a própria vida. Decidimos criar um grupo. Começamos pequeno. 4 mulheres, depois 8, depois 12. Em pouco tempo viramos 30. Uma rede de apoio invisível, mas poderosa. Todas vítimas de crimes parecidos. Todas com sede de justiça. Mas nem tudo era vitória. Numa madrugada de chuva, recebi uma ligação anônima. Você devia parar. Já expôs gente demais. Quem tá falando? Isso não importa. Mas escuta o que eu tô dizendo. Tem gente aí que não tem nada a perder. Você tá mexendo com gente que mata por muito menos. Desligaram. Na manhã seguinte, Renata saiu para comprar pão, mas não voltou. O carro dela foi encontrado a 2 quarteirões de casa, com o vidro quebrado e as chaves jogadas no chão. Meu mundo parou de novo. Mas dessa vez, não de medo. Dessa vez foi de raiva. Foram exatos 43 minutos entre o momento em que Renata saiu de casa e a mensagem da polícia dizendo que encontraram o carro dela vazio, com o vidro do motorista estilhaçado. Eu fiquei parada no meio da sala, celular na mão, coração descompassado. Minhas pernas tremiam tanto que não consegui sair do lugar. Ela tá bem? Onde ela tá? Perguntei ao telefone, a voz trêmula, quase sem sair. O policial do outro lado só disse: a gente ainda tá procurando. O mundo virou neblina. Meus pais tentaram me acalmar. Minha mãe recitou versículos comigo. Meu pai chamou um conhecido da polícia militar. Meus irmãos chegaram em menos de 1 hora. A casa encheu de gente. Mas eu só via o lugar vazio onde Renata deveria estar. Naquela noite eu não chorei. Não gritei. Fiquei sentada no chão do quarto dela, com o véu apertado ao redor do rosto, olhando fixo para o armário aberto. Tudo dela ainda ali. O perfume, o caderno com as anotações do grupo, a mochila com o notebook que não foi levado. Quem quer que tenha levado Renata, não queria assaltar. Eles queriam mandar um recado. A polícia começou a investigar, mas eu sabia como essas coisas funcionam. Desaparecimentos de mulheres no Brasil viram estatística antes de virarem prioridade. Então, eu fui atrás por conta própria. Usei tudo o que aprendi nos meses anteriores. Entrei nos fóruns novamente. Revirei os perfis dos homens com quem Renata trocou mensagens nos últimos dias. E foi aí que eu achei uma coisa estranha. Um comentário num vídeo antigo, feito por um perfil fake com uma frase que só ela usava: matar no peito e devolver em flor. Renata sempre dizia isso quando a gente falava de justiça. Aquilo ali era uma pista. Comecei a seguir os rastros do IP usado naquele comentário. Era mascarado por uma VPN, mas consegui traçar o padrão. Alguém postou aquilo de um cybercafé em Limeira. Fui até lá com um dos investigadores do grupo. O dono reconheceu a foto de Renata. Ela esteve ali 2 dias antes, usando um dos computadores, e saiu acompanhada por um homem que ninguém da equipe reconhecia. Pedi para ver as câmeras. O rosto do homem estava de boné, barba cheia, mas os olhos eu já tinha visto antes. Era o irmão do Paulo Henrique, Marcos, o mesmo que apareceu com a mãe deles no dia da confusão. O mesmo que quase me acusou de matar a velha quando ela desmaiou. Corri para avisar os advogados, mas não esperei resposta. Fui até o endereço que ele havia dado à polícia meses atrás. Uma casa velha em Indaiatuba, afastada, com mato alto no entorno e um portão sem campainha.
Bati. Ninguém. Mas senti que tinha alguém lá. Esperei até escurecer. E então, com a ajuda do investigador, que tinha mandado antes um drone para monitorar o lugar, vi a porta dos fundos abrir. Um vulto feminino. Andando devagar, como se estivesse com medo de correr. Era Renata. O investigador ligou imediatamente para a polícia. Fizemos o flagrante, com imagens, gravação, tudo. Renata foi levada para o hospital. Ela não havia sido machucada fisicamente, mas estava em estado de choque. Disseram que ela ficou trancada num quarto escuro, ouvindo ameaças e gritos do irmão do Paulo. Ele dizia que era só para dar um susto. Na delegacia, o depoimento dela fez o caso virar outro nível. A polícia agora tratava aquilo como crime organizado, com tentativa de obstrução de justiça e sequestro. A notícia correu rápido. E no meio desse furacão, algo inesperado aconteceu. Recebi uma ligação de uma mulher chamada Lívia, de Salvador. Você não me conhece, mas eu acho que sou sua irmã. Fiquei muda. Ela explicou que era filha de um relacionamento extraconjugal do meu pai, nos anos 80. A mãe dela nunca contou pra ninguém, mas estava doente, e antes de morrer, revelou tudo. Ela começou a buscar a família biológica, e pelas redes sociais, pela exposição do meu caso, ligou os pontos. Eu não sabia o que pensar. Meu pai sempre foi um homem íntegro, presente. Aquilo parecia uma traição à memória da minha infância. Mas era verdade. Marcamos uma chamada de vídeo. Ela era parecida comigo. Olhos fundos, nariz marcante, fala pausada. Contou que também passou por relacionamentos abusivos, que criou um filho sozinha, que tinha medo de se envolver com qualquer um. E me disse algo que ficou marcado. Quando vi sua história, achei que era só empatia, mas era sangue falando com sangue. Falei com meu pai. Ele chorou, confirmou. Disse que era jovem, confuso, que se arrependeu, mas nunca teve coragem de contar. Pediu perdão. Aquela noite foi um divisor de águas. Percebi que segredos não destroem apenas famílias. Eles constroem muros dentro da gente. E que se eu quisesse continuar com minha luta, ia ter que perdoar os erros do passado para poder seguir com firmeza no presente. Lívia veio para São Paulo. Nos conhecemos pessoalmente. E logo, ela se juntou ao grupo. Era analista de sistemas e começou a ajudar com a parte técnica, como se tivesse sido enviada exatamente para o que a gente precisava naquele momento. Com as informações que conseguimos através dela, conseguimos identificar uma rede de contas falsas usadas por Marcos e Paulo para movimentar dinheiro de venda de vídeos e chantagens. Uma das contas estava em nome de Renata. Eles tentaram incriminá-la, mas cometem um erro. Usaram o CPF antigo de quando ela ainda era menor de idade. Algo que só poderia ter vindo de um banco de dados oficial. E aí caiu mais um pedaço do quebra-cabeça. Alguém dentro da prefeitura de Campinas estava envolvido, repassando dados de mulheres vulneráveis para esses criminosos. Quando entregamos as provas ao Ministério Público, o promotor responsável decidiu abrir um inquérito federal. A coisa estava saindo do controle deles. Mas eu já não era a mesma mulher do começo. Dessa vez, quem estava no controle era eu. A primeira vez que ouvi a palavra vingança, aplicada à minha história, foi num podcast de uma advogada criminal que analisava o meu caso, já que ele havia se tornado público após o inquérito federal. Ela disse: "Não é só sobre justiça. Essa mulher está montando a vingança perfeita. E o mais brilhante, dentro da lei." Eu pausei o áudio. Fiquei em silêncio por um tempo. Será que era isso mesmo? Vingança? Talvez fosse. Mas se era uma vingança construída com cuidado. Pedra por pedra. Porque eu não queria só derrubar um homem. Eu queria expor um sistema inteiro que permitiu que tantos como ele prosperassem. Depois do caso com a Renata e com a entrada da minha irmã, Lívia, no grupo, as coisas aceleraram. Descobrimos que a Prefeitura de Campinas tinha uma funcionária no setor de cadastros que fornecia dados de mulheres atendidas por programas sociais em troca de propina. Ela usava um sistema que passava batido por auditorias internas. Quando puxamos os registros, vimos o nome de Renata, o meu e dezenas de outras mulheres. Era uma linha direta entre a vulnerabilidade e a exploração. Com isso, conseguimos um mandado para acessar os e-mails e conversas da funcionária. Descobrimos que ela tinha ligações com o vereador que já havíamos flagrado nos vídeos do HD. E é aí que entrou a parte mais saborosa.
Fizemos uma denúncia anônima ao Ministério Público com todas as provas. No mesmo dia, o escândalo estourou nos jornais. Vereador de Campinas é investigado por ligação com rede de pornografia não consensual. Mas não paramos por aí. Um dos empresários envolvidos era dono de uma rede de academias. Começamos a expor, também de forma indireta, o que ele fazia com funcionárias. Ameaçava demitir se não topassem filmagens especiais para divulgar os serviços. Quando ele tentou se defender publicamente, uma ex-funcionária publicou áudios, prints e vídeos de câmeras internas. O vídeo viralizou. Mais de 500 mil compartilhamentos em um fim de semana. A empresa perdeu patrocinadores, clientes, investidores. Em uma semana, faliu. Eu comecei a ser chamada de a fantasma de véu. As pessoas não sabiam meu rosto, só a minha voz em entrevistas gravadas. A minha figura caminhando entre sombras nas ruas. O véu preto, os olhos firmes e um objetivo claro: justiça. Mas quanto mais eu avançava, mais eles se desesperavam. Paulo Henrique continuava foragido, mas com a ajuda de contatos da ONG, rastreamos um pagamento feito por uma conta em nome da tia dele, Dona Luísa. Eles tentaram esconder, mas o banco digital não resistiu à pressão judicial. O valor, R$25 mil. O destino, aluguel de uma casa em Atibaia. Mandamos um investigador até lá. Era ele, vivendo com uma mulher que dizia ser namorada, mas que na verdade era uma garota de programa que ele salvou. Segundo ele próprio escreveu num fórum. Quando a polícia chegou, ele tentou fugir pela mata, mas foi pego. Algemado com o rosto coberto de lama, gritando que era vítima de uma conspiração. No carro da polícia, ele olhou para a câmera de um jornalista e disse: "Ela me destruiu, mas vocês vão ver, isso não vai ficar assim." No mesmo dia, o irmão dele, Marcos, também foi preso, com provas de sequestro, ameaças e participação na rede. A funcionária da prefeitura foi demitida e indiciada. O vereador renunciou ao cargo. O empresário da academia fugiu para o Paraguai, mas foi incluído na lista vermelha da Interpol. Eu assistia tudo de longe, sem dizer uma palavra, apenas observando, mas não terminei por aí. Na semana seguinte, recebi uma ligação inesperada. Era da mãe do Paulo. "Eu queria te ver, te pedir perdão, mesmo sabendo que não tenho esse direito." Fiquei em silêncio por alguns segundos. Depois respondi: "A senhora não precisa me ver, mas pode escrever. Talvez assim entenda melhor o que seu filho causou." Ela mandou uma carta, 3 páginas, escritas à mão. Contava que desde pequeno Paulo era estranho, que o pai dele tinha hábitos secretos e sombrios, que certa vez encontrou uma fita de vídeo escondida atrás da estante, com gravações antigas da própria mãe. Era como se a podridão tivesse raízes mais profundas do que imaginávamos. A carta me ajudou a entender. Não a perdoar, mas a entender. Foi também nessa época que um jornalista me procurou. Ele queria transformar minha história, e a de todas as mulheres que eu havia ajudado, num documentário, não sensacionalista, mas humano. Aceitei, mas com uma condição: anonimato total. Ele topou. O documentário foi ao ar 3 meses depois, sob o título Sob o Véu, Mulheres contra a Máquina. Foi um sucesso estrondoso, não pela audiência, mas pela resposta. Milhares de mulheres começaram a denunciar situações parecidas. Outras criaram grupos de apoio. Organizações internacionais se interessaram. Em menos de 2 meses, fomos convidadas a falar em uma conferência da ONU sobre proteção digital e direitos das mulheres. Eu fui. Subi no palco com o rosto coberto, mas com a voz firme. Falei por todas nós. Pela Vanessa, pela Renata, pela Lívia, por mim. E no fim do discurso disse: "Eles me expuseram, tentaram me destruir. Mas tudo o que conseguiram foi me transformar naquilo que eles mais temem, uma mulher que sabe quem é, e que não tem mais medo de ser vista." Na plateia, lágrimas. Mas no Brasil, os inimigos ainda tinham cartas escondidas. Na semana seguinte, recebi um envelope em casa, sem remetente. Dentro, só uma frase escrita à mão: "Você mexeu com a família errada." E um pendrive. Eu encarei o pendrive por horas. Ele ficou ali, em cima da minha escrivaninha, como uma bomba reluzente esperando para explodir. A frase no bilhete ainda ecoava na minha cabeça: "Você mexeu com a família errada."
Respirei fundo. Conectei o pendrive em um notebook isolado da internet. Tudo que vinha dele agora era tratado como arma química. Havia uma única pasta chamada Origem. Dentro, 4 vídeos e um documento escaneado com o símbolo de um hospital psiquiátrico em São José dos Campos. Cliquei no primeiro vídeo. Era uma gravação de Paulo Henrique, jovem, talvez com uns 17 anos. Ele estava numa sala escura com uma psicóloga de voz doce fazendo perguntas. Você entende por que está aqui, Paulo? Porque meu pai me fez ver coisas que criança não devia ver. O segundo vídeo era um depoimento da mãe dele, Dona Luísa, em um grupo de apoio. Ela falava de como encontrou o marido morto no banheiro, com um vídeo em looping na TV. Um vídeo caseiro. Ela dizia entre soluços que não teve coragem de contar a ninguém e que tentou fingir que nada daquilo tinha acontecido. Inclusive, que o próprio Paulo negava qualquer lembrança clara. Mas sofria de ataques de pânico desde então. Os outros 2 vídeos confirmavam o que se tornava impossível ignorar. O monstro que destruiu minha vida havia sido criado dentro de um ambiente doente, alimentado por um legado de trauma, silenciado por uma família que preferia a reputação à cura. Fechei o notebook, senti o ar sumir. Sentei no chão. Chorei. Não por ele, não por pena, mas porque, naquele momento, percebi o peso de tudo que estava envolvido. Essa luta era mais que vingança. Era uma guerra de gerações. Eu não queria só que eles caíssem. Eu queria quebrar a maldição. No dia seguinte, fui até o hospital psiquiátrico que aparecia no documento. Falei com a direção. Mostrei minha identidade. Contei minha história. Um dos médicos me chamou para conversar. Esse nome, Paulo Henrique de Almeida Santos, consta aqui. Mas há registros de que os arquivos clínicos dele foram acessados ilegalmente anos atrás. Muito provavelmente foram adulterados. Temos suspeita de que houve ocultação de prontuário por parte da mãe dele. Por quê? Vergonha, medo, estigma. Ele me entregou uma cópia dos documentos originais. Ali estavam os detalhes: alucinações, comportamento compulsivo, início de voyeurismo na adolescência. E mais do que isso, notas da psicóloga sugerindo intervenção familiar urgente. Nada foi feito. Guardei tudo e levei aos advogados. A defesa de Paulo tentava construir um argumento de insanidade, mas com os novos documentos, ficou claro que havia consciência, que os crimes dele foram friamente calculados, não impulsos doentios. Enquanto isso, o documentário seguia viralizando, e um grupo de mulheres que passou pelas mesmas experiências que nós formou um coletivo. Nome: Elas Não Se Calam. Recebemos apoio de artistas, juristas, até influencers. Mas também, claro, recebemos ameaças. E então, uma noite, alguém jogou uma pedra no portão da casa dos meus pais. Veio com um bilhete amarrado. Ou você some, ou o próximo não vai errar o alvo. Foi a gota d'água. Com a ajuda do coletivo, conseguimos um esquema de proteção. Uma casa nova, em um condomínio seguro, sob nome falso. Eu continuei coordenando tudo dali. Com o rosto coberto, mas agora em outro nível. Ações legais, treinamentos com mulheres de comunidades carentes, palestras em escolas. De vítima, eu havia virado referência. Numa tarde chuvosa, Renata me chamou na varanda. Você lembra quando tudo isso começou? Lembro de cada detalhe, respondi. E se eu te dissesse que isso tudo, por mais horrível que tenha sido, te reconstruiu de um jeito que ninguém mais conseguiria? Eu não sou mais quem eu era, Rê. Não, você é quem você sempre foi. Só não sabia ainda. Ficamos em silêncio, vendo a chuva cair. Foi um dos poucos momentos de paz em meses, mas a calmaria durou pouco. Na semana seguinte, a ONG recebeu um pacote. Dentro havia documentos, contratos, mensagens, vídeos. Tudo comprovando que um dos juízes que arquivou denúncias contra um dos empresários da rede era tio de Paulo Henrique, e que ele havia influenciado diretamente no arquivamento de outros 4 casos, incluindo o de Vanessa, minha amiga da Bahia. Era o tipo de reviravolta que poderia derrubar o sistema. Marcamos uma reunião de emergência, e foi ali, naquela sala, que decidimos que não era mais só sobre justiça, era sobre reparação histórica, sobre um novo capítulo. Criamos um novo projeto. Nome provisório: Lei Renata. Uma proposta legislativa para endurecer
as penas de crimes de vazamento íntimo e cyberabuso, incluindo responsabilidade de instituições que acobertam. A ideia era ousada, difícil, mas cada uma de nós estava disposta a ir até o fim. E ali, no fim da reunião, recebi uma mensagem inesperada. Era de um e-mail sem identificação. Só dizia: "Ele quer falar com você. Um último encontro. O verdadeiro fim." Era Paulo Henrique, de dentro da prisão. O pedido de encontro partiu direto da penitenciária de Tremembé. Paulo Henrique, já processado em 4 estados, condenado por crimes digitais, sequestro, estupro de vulnerável, tráfico de conteúdo íntimo não consensual, corrupção ativa e associação criminosa. Ainda assim, pediu para me ver. Um último encontro. Diziam que ele estava abalado, doente, paranoico, tentando construir uma narrativa de redenção tardia. Eu pensei por dias. Tinha medo de encarar aquele rosto de novo. Medo de que minha voz tremesse, de que meu corpo lembrasse do trauma. Mas eu fui. Entrei na sala de visitas do presídio com meu véu. Uma agente me acompanhava. Havia vidro entre nós. E ele, do outro lado, magro, o olhar perdido, cabelo raspado. Sentado, com os olhos fixos em mim. Parecia menor. Pegou o telefone. Eu fiz o mesmo. "Você veio", ele disse. A voz estava rouca. "Diz o que quer e termina com isso." Ele respirou fundo. "Eu queria dizer que te amei. À minha maneira. Mas era uma maneira podre. Você não me amou. Você me consumiu." Ele abaixou os olhos. Eu sonhava com uma família. Mas tudo que aprendi sobre amor veio do lugar errado. Do meu pai. Da pornografia, dos fóruns. De mentiras. Fiquei em silêncio. Não por pena. Mas porque não havia mais nada que ele dissesse que pudesse me tocar. E se eu dissesse que me arrependo? Tarde demais. Ele levantou os olhos com um brilho de desespero. "Você venceu. Eu perdi tudo." "Não, você não perdeu tudo. Quem perdeu fui eu. Tempo, paz, carreira, amizades. Mas eu reconstruí. E você? Vai apodrecer aí dentro." Ele me encarou, pela primeira vez, sem provocação. Apenas vazio. "O que você vai fazer agora?" perguntou. Sorri. Um sorriso pequeno. Contido. Mas cheio de significado. "Agora? Eu vou ensinar outras mulheres a nunca mais se calarem." Deixei o telefone de lado. Me levantei. Ele ficou ali, parado, vendo meu reflexo desaparecer pelo vidro. Eu saí leve, como se um peso ancestral tivesse sido arrancado das minhas costas. E aí, a vida seguiu. Renata, depois do sequestro, decidiu se mudar para o sul do Brasil. Começou a dar palestras, virou cofundadora de um instituto de educação digital para jovens. Ela ainda me manda mensagem todo domingo. Lívia, minha irmã recém-descoberta, agora mora comigo. Somos inseparáveis. Juntas, criamos um programa nacional de rastreio de conteúdos íntimos vazados. Hoje, mais de 20.000 mulheres já foram atendidas. Vanessa, a mãe solo da Bahia, foi uma das primeiras a receber apoio jurídico completo. Hoje ela é conselheira do coletivo Elas Não Se Calam e vai se candidatar vereadora na próxima eleição. Marcos, irmão de Paulo, cumpre pena por sequestro, ameaça e associação criminosa. Tentou um acordo, mas foi recusado. Ele se nega a falar comigo até hoje. Nem quero. Dona Luísa, a mãe deles, faleceu meses depois. Um infarto fulminante. Nunca mais a vi, mas deixei uma flor no velório. Não por ela, pela mulher que ela poderia ter sido se tivesse tido coragem de enfrentar os próprios monstros. O vereador, o empresário, o juiz corrupto, todos investigados, expostos, alguns já condenados, outros com mandados em curso. A rede foi desmantelada. E eu? Hoje, meu nome real está protegido, mas o mundo me conhece como a Mulher do Véu. Coordeno uma rede de apoio a sobreviventes digitais. Faço parte de um comitê internacional de cibersegurança. Recebi um prêmio nacional por direitos humanos. E mais do que tudo, voltei a trabalhar com crianças. Não mais como educadora, mas como protetora. Me perguntam se eu perdoei. Não, mas eu transformei a dor. Me perguntam se ainda tenho medo. Às vezes, mas o medo não manda mais em mim. E me perguntam como tudo começou. Começou com um vídeo. Mas hoje, não é mais sobre ele. É sobre o que veio depois.
sobre o que eu me tornei, sobre o que nós somos juntas. E o mais bonito? É saber que, mesmo que nunca revelem meu rosto, hoje o mundo me reconhece pelos olhos, e pelos olhos de cada mulher que se levantou comigo.